Olá, muito boa noite. Entrando no ar mais um resumo do dia. O seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. 24 horas no ar, a serviço da luta dos trabalhadores, em defesa da revolução, do governo operário e do socialismo. Nosso programa de hoje, número 756, dia 4 de junho, sexta-feira, tem como tema central Temer, o golpista, vê risco de golpe. E de golpe o Temer entende. Então, dia 19, todas as ruas contra todos os golpistas. Fora Bolsonaro, fora todos os golpistas. Nós vamos falar desse tema de hoje. Vamos falar da repercussão da não punição do general Pazuello. Muita gente hoje comentando, falando a respeito do assunto, dizendo que enfraquece as forças militares. E tem muita gente que parece que quer fortalecer as forças militares, como se elas tivessem algum papel positivo na nossa sociedade. Bom, nós vamos falar também da situação do desemprego, a comparação apesar de que o Bolsonaro disse ontem que está tudo às mil maravilhas aqui no país, o Brasil deve ter a 14ª maior taxa de desemprego no mundo. Vamos falar da parada gay que estava prevista para o próximo domingo, né? E o que será que aconteceu com a parada gay? A parada gay amarelou? Bom, fique por aí, você vai ficar sabendo. Vamos falar da campanha Fora Salles, né? Diante das decisões da PGR, dos encaminhamentos do prazo para Salles se manifestar aí sobre acusações que pesam contra diretos assessores, a manifestação da ABI contra o ministro do Meio Ambiente. Bom, e tem mais sobre adianta trocar Salles? Trocar 6 por meia dúzia? E vamos destacar aqui também um outro combatente aqui entre aspas, né, combatente da corrupção, o Marcelo Bretas, que está sendo denunciado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Destaque no nosso programa, como sempre, porque aqui a gente não está aqui para esconder a realidade, é a situação da Covid no país. Vamos falar também do novo ataque dos norte-americanos aí, proibindo norte-americanos mesmo de investirem em indústrias chinesas. Bom, se você fica conosco aí, ajude a gente aí a comentar, a discutir todos esses temas, compartilhe aí o nosso link, né? Você que já está conosco, compartilhe aí a nossa programação aqui, o nosso canal, o resumo do dia, chame aí o pessoal para assistir, coloque nos grupos do Zap, do Facebook, do Telegram, do Twitter, em tudo mais que você puder, mande aí o link da Causa Operária TV, aqui do resumo do dia. Se você ainda não é membro do nosso canal, torne-se membro, ajude a fortalecer a imprensa revolucionária. E se você ainda não se inscreveu no canal Causa Operária TV, combata aí as malandragens, a falsificação que tem aí dos logaritmos, não, toda a falsificação que procura reduzir aí a nossa audiência, e se inscreva, não paga nada, né? Tem um link aí que a produção colocou para a gente logo em cima, logo na abertura, no chat aqui no YouTube. Se você está assistindo em outra plataforma, vem cá para o YouTube, né? Participe aqui tem uma audiência, né, muito ativa, com muitos comentários, com muita participação dos nossos amigos internautas, e você, além de acompanhar aqui a nossa opinião, a nossa análise dos principais acontecimentos, também compartilha aí com gente da melhor qualidade, que quer compreender o que está acontecendo para transformar a situação. Então, vou começando aqui, mandando um salve, né, para uma parcela expressiva, o pessoal que chegou por aqui primeiro da nossa audiência, o Chama o Brasil, Chama BR, né, convocando o pessoal a sair à rua. Diz aí, 19 de junho, para ir com os pés no peito da burguesia. É isso aí. O Tomili Vargas, também presente por aqui, o Sérgio, falando aí do golpe, o Wolf, nosso amigo membro aqui do canal, a Regina Marques, né, mandando seu salve, boa noite, o Carlos Adustos,
a Ana Matos, o Tovariche Carneiro, alô Tovariche, o Osni Castro, também chegando por aqui, a Ana Matos, também membro aqui do nosso canal, o Teco Teco, já chegou por aqui mandando um Lula presidente, a Bia Simonazzi, o Jazão Guaranés, muito boa noite, o Carlos Adusto, que já mandou aí a sua figurinha simpática, contribuindo aqui com o nosso programa, muito obrigado, sigam aí o bom exemplo do Carlos Adusto, também o Sou Eu, chegou por aqui mandando seu joinha, sua figura simpática, contribuindo conosco, da mesma maneira que o Leon Trotsky, né, que encheu a nossa caneca aqui, né, deu a sua contribuição, ajudando aqui a sustentar esse nosso programa e o canal Causa Operária TV, essa imprensa combativa revolucionária. Então sigam aí o bom exemplo do Carlos Adusto, do Sou Eu e do Leon Trotsky, e contribua com a gente. Bom, um salve também aí para Heloísa Helena, já comentando aí o tema manchete do nosso programa, golpista falando de golpe, que nojo desse desgoverno genocida, fascista, miliciano, é isso aí. E aí chama todo mundo aí para cima, né? Bom, o canal Lucenarga, também Conde Temer, o golpista constitucionalista. A Heloísa Dias também por aqui. Tem muito mais gente chegando, que já chegou e que está chegando. O Denis Bertoldi, também por aqui. O Lindomar Reis, Heloísa Helena, a todos vocês aí, muito boa noite, e a todo mundo que ainda vai chegar ao longo do programa, aqueles que vão assistir aí o nosso programa na reapresentação, sejam todos muito bem-vindos, compartilhem adoidado aí o link do nosso canal, mandem aí as suas críticas, sugestões, né? E se você mandar aí o seu superchat, como já fizeram aí a sua contribuição, a sua figurinha, seu sticker, o Carlos Adustos, o Sou Eu e o Leon Trotsky, a gente divulga aí também a sua mensagem com o maior prazer. Então vamos para a nossa pauta, sexta-feira, dia de tomar depois aquela canequinha de café, ou de vinho, ou de chá, ou aquela cervejinha, né, para mesmo estando em casa e mesmo diante do sofrimento, para a gente celebrar aí a compreensão, né, e que a gente tem da situação, a nossa disposição de luta e o fato de que está se erguendo no país uma grande mobilização iniciada no último sábado e que nós vamos falar aí dos próximos passos também no programa de hoje. Então, fique por aí conosco, né? Nós vamos começar sexta-feira, a gente começa aqui com as charges, alguns destaques, charges da semana. Né? A primeira foi uma resposta quase que imediata do J. Camelo às manifestações. Né? Doutor, qual é a melhor forma de combater a Covid? Essa aí foi de domingo. Esquerda nas ruas e fascistas em casa. Né? Responde aí o doutor. Tá aí. Tem mais aí? Essa acho que eu vi hoje, não sei se é de hoje, mas é recente também do Jota. A vida na Bozolândia. O problema é a inflação. Um juiz imparcial está muito caro, está custando muito caro. Está aí o comentário, a vida na Bozolândia, a vida de sofrimento. E por último, a charge aí publicada, acho que também no dia de hoje, publicada na Folha, na UOL, neste ano, se referindo aí ao pronunciamento, o MOR se referindo ao pronunciamento do Bolsonaro, né, feito aí que gerou um enorme panelaço nessa semana. Neste ano, todos os brasileiros, se sobrar algum, serão vacinados, né, ridicularizando aí a promessa do Bolsonaro de vacinar toda a população até o final do ano. Né, promessa que não gera nenhum crédito, né, diante da política criminosa do governo, das inúmeras oscilações dos planejamentos apresentados aí pelo Ministério da Saúde. Né, o governo anuncia que tem mais de 600 milhões de vacinas, de doses de vacinas compradas, mas vacina no braço, que é bom, né, 11% da população apenas. Bom, vamos entrar então, vamos para o primeiro pontinho aí da nossa pauta, depois da charge.
um destaque importante na mobilização, uma mobilização que já dura, depois daqui a pouco vai ter gente da categoria que vai falar, mas pelas minhas contas já tem mais de 110 dias, né, que é a greve dos trabalhadores da educação aqui de São Paulo contra a política criminosa do governo, do ex-governo Covas, agora o governo do Ricardo Nunes, né, o ex-vice que ganhou de presente aí a prefeitura da maior cidade do país, e o Ednelson Cesaretti, companheiro professor da rede municipal, militante de Educadores em Luta, já mandou aqui um superchat para introduzir o tema. Golpe na Assembleia do SIMPEM. Educadores em Luta não pôde defender a Assembleia presencial. Mas, além do comentário totalmente apropriado aí do companheiro Ednelson, nós temos presente aqui conosco no programa também um outro companheiro, que é professor da rede municipal, né, militante da coordenação da nossa corrente Educadores em Luta, que vai contar para a gente, porque hoje teve assembleia, né, o sindicato dos professores, dos trabalhadores da educação aqui da cidade de São Paulo, o SIMPEM, convocou uma assembleia. Bom, o companheiro José Albino, que está aqui conosco, ele vai contar primeiro se foi assembleia de verdade, né, lotou as ruas, né, no meio dessa onda de mobilização, deve ter sido, se foi uma assembleia muito grande, como é que foi a assembleia e finalmente o que essa assembleia decidiu. Conta pra gente aí, Albino, boa noite. Seu microfone está desligado ainda. Tem que ligar o microfone. Ok. Boa Agora noite, sim. boa noite a todos. O SIMPEM chamou uma assembleia online, né? Essa direção vinha se recusando a realizar a assembleia, inclusive a assembleia online com outros sindicatos, porque a nossa greve, que já tem mais de 100 dias, ela vem sendo chamada por 5 sindicatos, né? E o SIMPEM sempre se recusou, mesmo a assembleia online, se recusou a fazer atividades conjuntas, né? Então foi realizada uma assembleia, houve reunião com o governo na segunda-feira, o governo modificou um pouco a proposta, ao menos saiu da intransigência autoritária de não formular nenhuma proposta se a categoria não antes terminasse a greve. Mas com as manifestações de rua, as ações desenvolvidas, principalmente pela base da categoria, já que a boa parte das direções se recusavam a participar. Dessas direções que se colocava contra os esforços dos grevistas, se destaca a direção do SIMPEM, né? Por ser um sindicato que tem maior número de associados, por ter mais recursos da categoria, e durante toda a greve esse sindicato se colocou contra as ações dos comandos de base regionais, né? Mas, no entanto, é forçado a realizar essa assembleia ainda aqui online. A proposta do governo, no que ele modificou de essencial, já que o governo tinha descontado os dias, é que ele se compromete em repor 50% do que foi descontado e depois os outros 50% mediante a reposição do trabalho, né? Mas sobre o essencial, que é garantir segurança nas escolas para que os professores e os funcionários pudessem voltar com segurança, isso ele não modifica, né? Ou seja, mantém a proposta genocida de colocar os trabalhadores da educação e os alunos sobre o risco iminente da pandemia, né?
Isso em pleno início da terceira onda, numa retomada das internações, dos casos de contaminação, o risco é maior ainda, né? Então, a proposta do governo basicamente modificou aí na questão da reposição dos descontos que ele fez, parte desses descontos. Os sindicatos se reuniram, a reunião dos sindicatos chama-se Fórum dos Sindicatos, se reuniram e vai ter uma próxima reunião segunda-feira. Então, o SINPEM realizou essa assembleia online, afirmando que o SINPEM, que a direção do SINPEM defendia a continuidade da greve, a rejeição da proposta do governo e a continuidade da greve. Mas, no entanto, essa direção continuou com a mesma posição de não realizar nenhuma ação, de continuar contra as ações que os grevistas vêm desenvolvendo nas ruas, as manifestações, as denúncias do governo, que é o que tem dado, na segunda quinzena de maio, um certo impulso à greve, né? Ou seja, a direção continua contra as assembleias presenciais, contra as manifestações, contra os atos, contra os comandos de greve regionais, que é quem constrói a greve na base da categoria. Ou seja, na verdade, a direção manteve a posição de estar se colocando contra a greve, o que significa dizer que a defesa de continuidade da greve para uma direção que continuará no imobilismo, com a política do fica em casa, enquanto a categoria está sendo ameaçada, está correndo um grande risco de ter que ser obrigada a voltar para a sala de aula e a direção se manter numa posição dessa, ou seja, a base dos trabalhadores correndo risco e a direção se dando ao luxo de ficar em casa, de ficar debaixo da cama, com os recursos dos trabalhadores. Os trabalhadores realizaram, os professores, os funcionários, gestores realizaram mais de 5 ações de rua denunciando o governo, dando publicidade à greve, e essa direção do SINPEM a todo momento se colocando contra. Isto mostra que a proposta que é colocado na Assembleia, de que essa direção recusa a proposta do governo e que defende a greve, na verdade, funciona como uma antigreve, na medida em que ela se coloca, reafirma que vai se colocar contra todas essas ações. Mas, no entanto, tem um outro aspecto da Assembleia, é que nenhuma dos participantes puderam participar, ou seja, os educadores não puderam participar das discussões centrais, em nenhuma delas. Não houve defesa. A nossa corrente, Educadores em Luta, por exemplo, foi impedida de defender a Assembleia, porque essa direção tinha medo de perder, se fosse colocar isso para votação, porque o povo está na rua, porque os trabalhadores estão na rua. Os trabalhadores precisam defender o seu salário, o seu emprego. As manifestações do dia 29 mostram isso, né? Mas, no entanto, essa direção do SINPEM, principalmente, continua de pijama em casa, enquanto os trabalhadores estão submetidos a todos esses riscos. Então, foi impedido... Ok, Albino, deixa eu só te pedir, só antes de você... nós temos que passar para outro tema. Eu queria que você, para concluir, dissesse aí qual é o chamado, né, que a gente faz aí a categoria em relação à segunda-feira. O que vai acontecer na segunda-feira e qual é o chamado que Educadores em Luta faz aí a toda a categoria? Ok. Vários comandos de base, nós, dos Educadores em Luta e outras correntes, estão chamando todos os educadores a estar presente em frente à Câmara Municipal, que é onde vai ocorrer a reunião entre os sindicatos e o governo. Estamos chamando toda a categoria para retomar a luta, para reforçar a luta, estar presente
pressionar o governo e forçarmos a realização de uma assembleia com a base presente. Essa é uma possibilidade da greve ser retomada e obrigar as direções a assumir a luta dos trabalhadores, que até agora o que tem se desenhado, dando destaque para essa política de auxílio ao governo, que na verdade a posição do dirigente principal do SINPEM, que é o Cláudio Fonseca, é uma posição que na verdade ajuda o governo. Aliás, ele faz parte da base de sustentação do governo, né? Pertence ao partido que dá base de sustentação ao governo e, de certa maneira, durante a greve, vem atuando como um auxiliar do governo e não como uma ajuda para reforçar a greve dos educadores. Então, segunda-feira, todos ao ato e vamos tentar potencializar a luta e jogar para frente e aumentar a pressão sobre o governo, porque não dá para voltar para dentro de sala de aula superlotada, correndo risco de vida, tanto os educadores, os funcionários, quanto os alunos. Se nós terminarmos a greve, o governo quer lotar as escolas. Portanto, segunda-feira, 10 horas, todos os educadores presentes. Ok, Albino, obrigado aí pela participação. Já fica aí convidado os companheiros, nossos companheiros professores, educadores de São Paulo, o companheiro Albino, outro companheiro está presente aqui no programa de segunda-feira para contar, né, apresentar aí o resultado da mobilização e da negociação que está prevista para ocorrer na Câmara Municipal. Se você quiser receber aí o Boletim Educadores em Luta, você que é professor aqui de São Paulo, da região, boletim que traz não só aí o tema central nesse momento pela importância a greve daqui da capital de São Paulo, mas essa edição que é uma edição estadual do boletim, fazendo também um chamado, né, para os professores estaduais a retomarem a mobilização. Dia 18 está marcado a mobilização, paralisação de rua dos professores estaduais, né, preparando aí inclusive o dia 19. É necessário fazer um grande bloco, uma grande frente no dia 19 nas ruas, né, com professores, estudantes, contra o crime da volta às aulas sem vacinação e em defesa do ensino público. Então, fica todo mundo convidado para segunda-feira, e se você quiser o boletim, você pode pedir aqui no nosso canal, que o pessoal de Educadores em Luta vai estar de olho aí, e você pode também acessar lá na página, no Facebook de Educadores em Luta, né? Tem a página de Educadores em Luta, e você entra lá, e pede lá, manda uma mensagem para a gente, solicitando para você receber o boletim para distribuir aí na sua escola, na sua região, né, no seu bairro, formar aí a corrente de luta, né, dos educadores contra o crime da volta às aulas. Bom, nós vamos em frente na nossa pauta, né, agradecendo aí mais uma vez a participação do companheiro Albino. Dessa vez vamos já entrar num dos temas de destaque de hoje, que é os comentários aí, os balanços realizados, né, ontem nós destacamos alguns deles, sobre a não punição do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. Bom, desta feita, uma declaração que ganhou muito destaque hoje na imprensa, de uma maneira geral, foi do general Santo Cruz, né, e ele, que é um militar golpista, participou do golpe de Estado, integrou aí o governo Temer e depois o próprio governo Bolsonaro, né. Ele declarou que o arquivamento do caso Pazuello é um ataque frontal à hierarquia militar. Ele disse mais ainda, né, segundo o destaque, inclusive a manchete do jornal Correio Brasiliense, né, é que a politização das Forças Armadas precisa ser combatida. Bom, o Santos Cruz, que vocês estão vendo aí na imagem ao lado do Bolsonaro, né, tem se procurado aí aparecer como um general progressista, né, participou inclusive de atos, de atividades aí da chamada Frente Ampla. Na realidade está defendendo aí uma posição profundamente reacionária, né, que preocupa, expressando a preocupação de um setor da burguesia
e provavelmente, quem sabe, até dentro das Forças Armadas, ele que é um general da reserva, né, de que a situação, o episódio envolvendo aí o Pazuello abra caminho para o que ele chama de desmoralização, um ataque à disciplina e à hierarquia militar. Né? Bom, é a defesa do status quo da instituição mais reacionária, ou uma das mais reacionárias do país, né? Instituição golpista por excelência, deu o golpe em 64, torturou, prendeu, né? Fuzilou, matou gente inocente, torturou mulheres, né? Desapareceu até, inclusive, com crianças, né? E a instituição que se manteve aí ao longo das últimas décadas, né? Como um verdadeiro partido político e que agora está no poder com o Bolsonaro, né? Instituição que tramou, participou de toda a articulação golpista para derrubar a presidenta Dilma, né? Que ameaçou o Supremo Tribunal Federal, fez campanha, né, a favor da transgressão da lei da Constituição, né? Haja vista que a condenação e a prisão ilegal do ex-presidente Lula violaram abertamente a Constituição, e os militares fizeram campanha, né, ameaçaram inclusive o Supremo, ameaçaram o país inteiro de golpe, caso a vontade que eles expressavam, que na realidade não é só a vontade deles, é a vontade de todos os inimigos do povo brasileiro, do imperialismo, dos bancos, dos grandes capitalistas, não fosse seguida. E está aí agora o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, né, que foi ministro-chefe da Secretaria de Governo, né, do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que se trata de uma subversão da ordem. Obviamente que a ideia de tentar apresentar que existiria uma ordem natural que não é a ordem golpista, né, de que os militares, o comando militar, os gorilas de 64, né, e os gorilas do golpe e de hoje, né, não tem uma posição abertamente golpista, comprometido até a medula aí com o governo reacionário, fascista, genocida de Bolsonaro, né? E inclusive muita gente falando aí na própria imprensa capitalista que são os militares do Centrão, né? São os militares da Boquinha, mais de 6 mil militares nomeados para cargos de confiança, segundo dados do próprio Tribunal de Contas da União, e sem contar aí uma enormidade de militares ocupando cargo nas estatais, recebendo todo tipo de vantagem, né? Os militares sendo excluídos aí em algumas das reformas reacionárias contra o povo realizada pelo governo Bolsonaro, com o apoio de todos os partidos da direita, do Congresso Nacional, como foi o caso da reforma da Previdência. Bom, está aí a situação, é uma tentativa de defender, né, falar que o galinheiro está limpo, né, de que seria aí um desvio que aconteceu, quando na realidade é a regra, né, e um temor, expressão também do temor, né, de que a decisão de não punição de Pazuello abra caminho, e nós esperamos que abra mesmo, né, para uma agitação política no interior das Forças Armadas. Que nas Forças Armadas, como em todas as instituições brasileiras nesse momento, se expresse a divisão que existe na luta de classe, a polarização política, né, entre os próprios setores da burguesia, né, porque já tem também setores da burguesia em atrito com o nível de entrega que o governo Bolsonaro, junto com outros setores golpistas, representam em relação aos interesses do país, e também os setores de base dos militares, soldados, né, centenas de milhares de soldados, cujas famílias são vítimas dessa política criminosa dos militares, né, da política genocida, né, da política de crimes contra o povo brasileiro, né, são os patriotas, como a gente vem denunciando aqui, defensores dos interesses de um outro país, de uma outra pátria, né, do imperialismo norte-americano. Bom, agradecer aqui, antes da gente passar ao próximo tema, desta vez eu consigo, o sticker, a figurinha simpática, pela contribuição aqui com o nosso canal,
bem como também o companheiro Alisson, né? Façam como Alisson, como desta vez eu consigo, Ednelson Cesaretti e outros companheiros que contribuíram para sustentar aqui a Causa Operária TV e fortalecer o nosso trabalho. Bom, indo em frente, mostrando o resultado dessa política entreguista até a medula, um ranking apresentado hoje na imprensa, destacado aí tempos atrás já na imprensa capitalista, mostra que o Brasil, né, tende a confirmar a sua posição de destaque, mas infelizmente não é uma coisa positiva, né? O destaque é que o Brasil deve terminar aí o ano de 2021, né, entre as 14, se é que essa posição não se altere para pior, né, entre as 14 economias com maior índice de desemprego, né? Vocês têm aí no quadro colocado aí pela nossa produção, né? E o Brasil, né, tá atrás aí nesse ranking macabro, né, de países muito atrasados e economias muito pobres, como é o caso da África do Sul, Sudão, Cisjordânia e faixa de Gaza, né? Esses aí estão à frente do Brasil, né? São os primeiros colocados. Armênia, Aruba, e aí vai, né? Bom, mas, quer dizer, em situação menos ruim do que o Brasil, tem mais de 150 países, né? Muitos deles mais pobres do que a economia brasileira. Quer dizer, o Brasil é a 14ª posição entre os piores, né? Não é que o Brasil assim está em 14º lugar, não, é que tem, isso aí é o ranking dos piores, né, piores taxas de desemprego. E aí vale um destaque também, que é o fato seguinte, de que essa taxa no Brasil está longe de ser a realidade, o conjunto da realidade, né? Os 14,5%, 15% que se atribui aí de desemprego no país representam, na realidade, apenas uma parte dos desempregados. Aqui há uma série de golpes, por exemplo, como apresentar aí milhões de brasileiros, cerca de 6 milhões nesse momento, 6%, como desalentados, ou seja, pessoas que não estão mais procurando emprego. Mas não é que elas deixaram de ser desempregadas, não é que elas conseguiram outra ocupação, é que elas desistiram, tamanha a dificuldade, né? Um número recorde de pessoas ficando desempregadas por 1, 2 anos ou mais, né? E você tem também os chamados subaproveitados, aquelas pessoas que estão fazendo bico eventuais, trabalhando quando consegue, que são mais de 20%, 29%, o que perfaz um total de mais de 45%, perto de 50% efetivamente de trabalhadores ou desempregados ou subocupados. É uma verdadeira catástrofe nacional, né? Uma situação que é insustentável para milhões e milhões de brasileiros e que coloca a necessidade de reduzir a jornada de trabalho, trabalhar menos para que todos trabalhem, né, e de lutar efetivamente contra todas as reformas que destruíram o emprego e destruíram a CLT no país. Para isso, é preciso sair às ruas, né, como foi feito dia 29 e como está previsto de novo para acontecer no próximo dia 19. Bom, é o contrário, né, queria chamar a atenção que essa política de sair às ruas é o contrário do que está sendo proposto, né, pelos organizadores da Parada do Orgulho Gay aqui de São Paulo, né, que convocaram aí a atividade, né, como uma atividade online, é isso mesmo. Quer dizer, não vai ter manifestação nas ruas, né, pelo segundo ano consecutivo, né, isso no momento em que milhões, né, já centenas de milhares de brasileiros saíram às ruas no último dia 29, e quando estão convocados novas manifestações, que a nossa expectativa, o nosso chamado aí é levar mais de 1 milhão de pessoas às ruas, né, contra 1 milhão de mortos que nós temos no país,
no momento que os homossexuais, né, são vítimas de duros ataques por parte de toda a direita bolsonarista e do conjunto da direita, né, na violação dos seus direitos, sofrem com a política de repressão, com a política, com o aumento do desemprego, da situação de fome e de miséria no país, com a falta de vacina. Bom, motivos para sair às ruas e para protestar não falta. Então, por que será, né, que a parada LGBT, né, já tradicional em São Paulo, vai acontecer apenas virtualmente, né, pelo segundo ano consecutivo? É lógico que a justificativa é a pandemia, mas assim como a pandemia não evitou, né, não proibiu, né, não impossibilitou a realização de grandes manifestações no último dia 29, inclusive com a participação de milhares e milhares de ativistas, militantes, homossexuais, LGBT, os mais diversos setores, né? Por que agora? Bom, é evidente, aqui é importante destacar que essa decisão mostra, né, que longe de serem aí atos de protesto, de manifestação de fato da enorme camada da população gay do país, né, esses eventos aí se constituíram em atos vinculados ao comércio, né? Vocês estão vendo aí o contraste, né? Tem mobilização de rua, teve aí milhares e milhares de pessoas na Paulista no último sábado, mas não tem parada gay, porque a parada gay, que nos últimos anos se transformou aí cada vez mais num evento comercial, né? Considerado inclusive o segundo evento mais lucrativo, por exemplo, da rede hoteleira em cidade como São Paulo especificamente, né? E mostra também a covardia política dos setores da esquerda que exploram eleitoralmente, né, o movimento gay para oferir vantagens eleitorais, mas que na hora de chamar a mobilização amarelam, né? Estão defendendo aí o fique em casa enquanto o Bolsonaro e a direita espanca os gays, corta direitos, né? Assassina, mutila, trata de maneira covarde, desrespeita os direitos. Quer dizer, é uma política covarde, né, das direções da esquerda, que não conclamam a mobilização, porque é óbvio que se esses setores, principalmente aqueles que têm uma grande presença aí no movimento gay, para oferir vantagens eleitorais, é bom que se diga, né, chamassem uma mobilização, com certeza dezenas, centenas de milhares de ativistas, de pessoas que precisam sair às ruas para defender os seus direitos, né? Não só homossexuais, leis lésbicas, gays, transvestidas, etc. e tal, mas também os setores que apoiam, né, os seus direitos democráticos, estariam juntos nesse momento para gritar em alto e bom som: fora Bolsonaro, homofóbico, reacionário, genocida, né? Então isso aí tudo mostra a covardia desses setores da esquerda que, na hora da eleição, procuram faturar em cima da causa LGBT, mas que, né, quando se trata de enfrentar, né, mostra também que é preciso romper essa política, não só no movimento LGBT, né, mas no movimento em geral de defesa das reivindicações dos explorados, de falsa unidade com setores, os chamados setores ditos progressistas da burguesia. Porque esses setores, na hora que a direita ronca, né, eles abrem mão de defender os interesses de todo mundo e olham apenas os seus interesses, né, se calam e se acovardam e não são de maneira nenhuma uma referência. Quer dizer, a unidade com esses setores, em qualquer luta, em qualquer causa de interesse popular, são seguramente um caminho de derrota, né? Aí vão acontecer vários eventos online, mas a gente sabe muito bem que esses eventos online, justamente no momento que você poderia ter uma parada LGBT grandiosa, né, combativa, de luta pelo fora Bolsonaro, né? E a gente viu isso, inclusive,
no dia 29, porque mesmo no ato de uma maneira geral, na coluna vermelha combativa, liderada pelo PCO e pelos comitês de luta, haviam muitos companheiros LGBTI que se somaram, né, e que vieram gritar junto às palavras de ordem contra o Bolsonaro, em defesa da vacina, do auxílio emergencial, do emprego e assim por diante. Quer dizer, fica aqui o registro dessa posição covarde das direções da parada gay que amarelaram. Né? Bom, seguindo em frente na pauta, destacando agora... Bom, primeiro a ABI pediu a demissão do ministro Salles no Dia Mundial do Meio Ambiente. Né? O chamado aí da Associação Brasileira de Imprensa, né? Foi feito aí pelo seu presidente, o Paulo Jerônimo, que escreveu uma carta aberta por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente, que acontece amanhã. Vai ter protestos, aí tem protestos marcados para Brasília, né? Protesto de caráter mais simbólico. Bom, mas aí a ABI chama, diante inclusive da crise, né, diante das denúncias feitas inclusive pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, que tem como relatora a ministra Carmen Lúcia, que tem uma notícia, que tem como base uma notícia crime, né? Enviada pelo ex-superintendente da Polícia Federal lá do Amazonas, o Alexandre Saraiva, e que acusa aí, relaciona o ministro do Meio Ambiente com um esquema de favorecimento dos madeireiros que agem ilegalmente na devastação da Amazônia. Né? O Ricardo Salles é investigado nessa ação e também outra pelo Alexandre de Moraes, né, relacionada aí à facilitação da exportação ilegal de madeira. Bom, obviamente que a denúncia se ampara em uma situação em que o Salles, né, é uma das expressões aí do que tem de mais reacionário no governo Bolsonaro, né, da devastação ambiental, né, mas é bom lembrar que essa política de pedir a substituição desse ou daquele elemento do governo Bolsonaro, obviamente não tem representado aí nenhum avanço, né, no que diz respeito aos interesses da população. É só olhar em todas as áreas, né? Na educação, que saiu o ministro Vélez, entrou o Weintraub, né, totalmente avesso aos interesses do povo, depois saiu o Weintraub e agora você tem lá o novo ministro, aí, o Pastor, defendendo a mesma política criminosa contra o povo. A mesma coisa a gente viu na saúde, por onde já passaram 4 ministros da saúde, todos eles levando adiante a política criminosa. Bom, e aí você tem agora, né, você mantém aí a política de substituição do Salles, é a política de trocar 6 por meia dúzia. Né? Nem de longe representa efetivamente uma mudança que só pode ser conquistada defendendo não só o fora Salles, mas o fora Bolsonaro, que para ser conquistado tem que ser feito na rua, com atos de verdade. Né? E as associações, entidades que se reivindicam de defesa dos direitos democráticos do povo, né, tem que tomar o caminho de convocar a mobilização do dia 19, né, não só contra os funcionários aí de Bolsonaro e da direita fascista, mas contra o próprio Bolsonaro e todos os golpistas. É preciso colocar abaixo o governo. Né? Não adianta trocar esse ou aquele ministro, né? Não adianta tirar esse ou aquele amigo do Bolsonaro, é preciso colocar abaixo o regime golpista na sua integridade. Bom, voltando ao tema dos militares, né? As críticas aí surgiram aos montes. Eu queria destacar em relação, como a gente assinalou aí, a posição de não punição do Pazuello, né? E eu queria destacar a posição apresentada hoje na página do Partido dos Trabalhadores, que destaca: Bolsonaro
busca transformar Forças Armadas em seu exército particular. Né? Essa avaliação é interessante porque procura apresentar o seguinte, que o problema é Bolsonaro e não as Forças Armadas. Né? Nós já vimos essa balela, né, se manifestar em vários momentos, que o problema é esse ou aquele general, e não o comando das Forças Armadas. Agora o problema seria o Bolsonaro, que está querendo transformar aí os militares supostamente em um exército particular. Não, é o exército. O Bolsonaro, desse ponto de vista, ele é uma liderança fascista, é uma liderança golpista, mas ele é uma liderança, ele está mostrando aí que ele é uma liderança do Partido dos Militares. Né? Muita gente da esquerda, como os companheiros do PT, fizeram aí ao longo dos últimos anos aí toda uma avaliação de que existiria uma suposta ala democrática, progressista das Forças Armadas. Muita gente até criou a ilusão publicamente, aí, dirigentes aí de organizações populares dizendo que os militares não iam permitir o golpe, os militares não iam permitir a prisão do Lula. Mera ilusão. Né? E o pessoal insiste nessa ideia de que o problema, né, essa política ela é importante porque ela leva uma enorme confusão que a gente viu, inclusive, nos governos da esquerda, né, de que não era preciso reformular toda a estrutura do comando militar, por exemplo. Né? Porque haveria apenas alguns militares ruins. Teria o Bolsonaro, mais um ou outro. Não. Nós estamos vendo aí que o partido militar, né, que as Forças Armadas, que agem como um verdadeiro partido burguês, né, e quando a gente fala Forças Armadas, não estamos falando dos comandantes das Forças Armadas, como um partido inimigo do povo, defensor aí dos interesses do imperialismo, né, e que a política tem que ser de uma substituição completa desse regime político e de uma reformulação profunda, né, muito profunda, nessa instituição reacionária, antipovo, né, repressiva, totalmente contrária aos interesses nacionais. Né? É uma ilusão atribuir aí simplesmente a maldade ao Bolsonaro, como se ele fosse um elemento que não está em perfeita sintonia desse ponto de vista, né, com a maioria das Forças Armadas que sustentam essa política, oferecem aí seus quadros para integrarem aí o governo Bolsonaro, se submeterem, né, de maneira não ao Bolsonaro, mas a essa política reacionária da qual o Bolsonaro é a principal expressão como presidente da República, mas longe, muito longe, de ser o único representante dessa política nas Forças Armadas, no governo e na direita de uma maneira geral. Bom, e aí vamos para o tema central, para a manchete do nosso programa, né, porque o ex-presidente Michel Temer apresentou aí, deu declarações na imprensa capitalista de que vê a possibilidade de que haja um golpe de Estado. Né? Vários jornais do país destacaram: Michel Temer vê risco de golpe. E a gente tem que prestar atenção, porque de golpe o Michel Temer entende. Né? Ele é golpista, não é só de retórica, é golpista de carteirinha. Né? Foi um dos articuladores, um dos artífices, dos protagonistas do golpe de Estado de 2016, né, quando participou aí ativamente, né, das articulações, inclusive à frente do seu partido à época, o MDB, o PMDB à época, né, para derrubar a ex-presidenta Dilma Rousseff, sem nenhum crime, sem nada, sem nenhuma ilegalidade, né, mas numa articulação com a direita nacional e internacional. Bom, e agora o Temer está assinalando aí, chamando a atenção, ele que entende de golpe, como eu disse, para o perigo do golpista. O golpista Michel Temer falando do perigo de golpe. É bom lembrar, né, que o Michel Temer recentemente, inclusive, esteve a serviço do próprio governo Bolsonaro e do imperialismo nacional para ir apoiar, né, a política da direita lá no Líbano, né, contra os setores da esquerda, o Hezbollah
e outros setores da esquerda nacionalista libanesa, né, e defender lá os interesses do imperialismo internacional. Bom, Temer assinalou que vê a possibilidade de um cenário parecido com a do ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos, após a derrota para Biden. Quer dizer, para o Trump, né, o golpe seria o Biden, o Trump, que reagiu aí, ele que era representante aí de setores da direita norte-americana, do imperialismo, né, e que se enfrentou com um candidato mais forte do imperialismo, um candidato apoiado pelas grandes corporações militares, pelos bancos, né, pelos grandes monopólios de comunicação, que foi o Biden, e acabou sendo derrotado, né? Pois bem, para o Trump, para o Michel Temer, né, o perigo seria que o Bolsonaro adotasse uma posição semelhante à do Trump. Obviamente que o perigo é bem pior, né? Essas são afirmações, na realidade, que evidenciam uma preocupação da burguesia, que essa semana a gente destacou aqui a revista do capital financeiro londrino, né? Uma das revistas mais importantes do imperialismo mundial, The Economist, destacou num relatório sobre o Brasil que o problema central, né, um dos problemas centrais do Brasil é o risco de polarização política, né? Ou seja, é o medo da esquerda, e diante disso o The Economist fala de derrotar aí, que está chegando a hora de sair, né, do Bolsonaro, mas aponta que o caminho seria esperar por 2022, ou seja, não quer, como toda a burguesia, como o Temer, como toda a direita golpista, os pais do Bolsonaro, não querem tirar o Bolsonaro agora, mas quer deixar que ele continue à frente, aí, castigando a população, adotando as medidas contra o povo, levando o país aí a mais de 1 milhão de mortos, né? Para que se veja aí em 2022, ou seja, com posse em 2023, né, praticamente quase daqui a 3 anos, né, se para eles, né, o sonho deles é que outro setor, outro elemento da burguesia possa ser apresentado como uma alternativa, né, e fraudada mais uma vez a vontade popular. Mas também, se eles não tiverem jeito, o próprio Michel Temer, que está falando agora de golpe, nós vamos ver ele, o seu MDB, o PSDB, PSD, todos esses partidos golpistas fazerem, né, mais uma vez, aquilo que eles fizeram em 2018, quando de fato apoiaram o Bolsonaro, né, para evitar aí a possibilidade de vitória da esquerda, né, do candidato substituto da esquerda, que mesmo não sendo Lula, né, o candidato, que acabou sendo o Haddad, né, sem toda essa manipulação, sem todo esse apoio da burguesia, sem toda a fraude do processo eleitoral, não teria sido derrotado pelo Bolsonaro. Bom, está aí o alerta, né, e o alerta golpista do Temer, na realidade, é para dizer, bom, eu falei, né, não quer dizer, obviamente, ninguém conte com o Temer, obviamente, ninguém conte com a direita reacionária, com a burguesia, né, para conter o golpe, né? O alerta é apenas para reafirmar uma posição e, de uma certa maneira, também fortalecer a própria posição do Bolsonaro diante da situação. Bom, antes da gente seguir na pauta, agradecer aqui a participação do pessoal no chat e lembrar todo mundo, pedir aí para o pessoal fazer aí, que nem fez agora há pouco, a companheira Maria Ângela Abduch, que mandou aqui a sua figurinha muito simpática, né, contribuindo com a gente, ela mostrando a figurinha, falando aí, número 1, né, saudando aqui a Causa Operária TV e ao resumo do dia. Então, você pode contribuir fazendo aí como a querida companheira Maria Ângela e muitos outros já fizeram aqui no nosso canal, e você pode contribuir também se tornando membro, né, clicando aqui no retângulozinho azul abaixo da telinha aqui do canal do YouTube, né, e lá onde está Seja Membro, você clica lá, se inscreve e paga aí a sua contribuição mensal. Mas você pode também mandar a sua contribuição instantânea
como vários companheiros já fizeram aqui ao longo desse programa. Bom, e nós pedimos também para você que você vá lá em cima, né, onde tem aquela chamada azul e amarela, né, da Causa Operária TV, e se inscreva, né, no nosso canal, se inscreva no resumo do dia, tem o link, né, você vai lá direto, não paga nada para se inscrever, mas ajuda a fortalecer aqui a nossa audiência. Então vai lá e se inscreve no resumo do dia, e você pode se inscrever também em quantos canais aqui da rede Causa Operária TV você quiser. Em frente na pauta, bom, o destaque sobre a Covid no dia de hoje. Bom, antes de falar da Covid, desculpe, vamos só encerrar aqui rapidamente, destacar que outro combatente da corrupção, né, assim como o Deltan Dallagnol, como o ex-juiz fascista, o Sérgio Moro, dessa vez, quem está sendo pressionado aí, sendo denunciado, é o Marcelo Bretas, né, o Sérgio Moro do Rio de Janeiro, né, um dos comandantes lá da Operação Lava Jato naquele estado. E hoje foi anunciado que a OAB vai pedir o afastamento imediato de Marcelo Bretas ao Conselho Nacional de Justiça, né? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil deve encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça e também ao Conselho da Justiça Federal um pedido de afastamento do juiz Marcelo Bretas da 7ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, né? Ele que é o responsável pelos processos da chamada Lava Jato naquele estado. Segundo uma chuva de denúncias que vem surgindo, vem se intensificando nos últimos dias, o juiz teria negociado penas, orientado os advogados e combinado estratégias com o Ministério Público, né? Foi o que relatou, por exemplo, o advogado criminalista Nitalmar Dias Ferreira Filho, né? Um relato que consta do acordo de delação premiada aceito pela Procuradoria-Geral da República, né? As informações estão sendo aí divulgadas por setores da própria imprensa burguesa, da imprensa capitalista, e segundo reportagem, por exemplo, da revista Veja, o advogado apresentou uma gravação na qual Bretas diz que vai aliviar, né, acusações contra o empresário Fernando Cavendish, delator, e que também chegou a ser preso pela Operação Lava Jato. Está aí o Bretas, né, o Sérgio Moro do Rio de Janeiro, aliviando, né, aliviando para os criminosos, aliviando para os bandidos, né, e participando do esquema fraudulento da Lava Jato, esquema, inclusive, que levou aí, né, a eleição do amigo do Bretas, o juiz Wilson Witzel, que foi destituído governador do Rio de Janeiro, né, que levou também à eleição do super honesto, né, do super moralista Jair Bolsonaro, ou genocida. Está aí. Bom, destaque agora sobre a Covid-19. A situação é o seguinte: 62,7%, quer dizer, quase 63,3%, que significaria 2/3, né, mas a gente pode falar que praticamente 2/3 dos municípios do país relatam aumento de casos da Covid. Quer dizer, ao contrário da propaganda enganosa, né, que ou oculta, como a gente vê agora, o pouco destaque que tem os dados reais sobre a Covid nos noticiários da imprensa capitalista, né, ou eles escondem ou não falam toda a verdade, que é a mesma coisa que mentir, né? Só para se ter uma ideia, um estudo feito aí com um número reduzido de municípios, 463 apresentaram apenas a situação instável, né? E apenas em 426 mostraram uma redução de casos. No entanto, 1.515 cidades do país tiveram alta no caso de Covid, né? Isso de um total das 2.418. Então, um total de 2.418, que não chega a ser
a metade dos municípios brasileiros, 1.515, né, 62,7% daquelas que foram pesquisadas, tiveram um aumento do número de casos do Covid. Essa situação está mostrando, né, o agravamento, a tendência aí a uma terceira onda, e você tem aí na telinha já de vocês, né, graças aí à nossa eficiente produção, os dados de fechamento do dia de hoje, né, quando o país ultrapassou a marca de 470 mil pessoas mortas, 470.842, você vem aí embaixo à direita, né, com os 1.454 mortos no dia de hoje, né? Ou seja, nas últimas 24 horas, na realidade, no dia de ontem, quando a gente sabe que há uma subnotificação por conta do feriado, em que muitas cidades não fazem e não divulgam apontamentos. Bom, a situação se mantém aí uma situação de alta, de grande número de casos, né? Foram verificados aí mais de 37 mil novos casos nessas últimas 24 horas, e a necessidade de sair às ruas para exigir vacina, né? Vacina já para todos, o que só pode ser conquistado com a quebra das patentes, né? É preciso remover aí o obstáculo, e um dos principais obstáculos é a existência de um governo, né, que não tem nenhum interesse em preservar a sua população, mas age para defender o interesse dos grandes capitalistas. Bom, vamos para o finalzinho, caminhando para o finalzinho do nosso programa. Antes de dar o último destaque aqui, notícia internacional, lembrar vocês que amanhã é dia de análise política da semana, a partir das 11h30, aqui no canal Causa Operária TV, né, com o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do Partido da Causa Operária, que apresenta já a sua tradicional análise política, né, um dos programas mais assistidos, se não o mais assistido regularmente, o programa semanal da imprensa alternativa de esquerda, com certeza aqui do nosso canal, né, e que inclusive hoje deu lugar aí à participação do companheiro Rui em vários outros canais, né, que é muito importante, ao longo da semana, apresentando aí as suas análises, a posição do Partido da Causa Operária diante do avanço da crise política. Então, muito importante amanhã, onde o companheiro Rui vai analisar toda essa situação de crise com os militares, né, vai falar também da decisão de realizar aí um novo ato no dia 19, e a análise amanhã, ela precede, né, a reunião da direção nacional do Partido da Causa Operária, que acontece nesse final de semana, e vai tomar aí novas decisões no sentido de fortalecer a continuidade, o aprofundamento da mobilização prevista, né, para o dia 19, né, diante do fato importantíssimo que foi na semana passada, a superação da política de bolha, né, de amplas parcelas da esquerda burguesa e pequeno-burguesa, de evitar sair às ruas e confrontar diretamente o governo Bolsonaro. Bom, um último destaque internacional: os Estados Unidos proibiram os norte-americanos de investir em 59 empresas da indústria de defesa da China. O anúncio que foi feito no dia de hoje, né, foi feito aí através da assinatura do presidente Biden de uma ordem executiva que proíbe pessoas e empresas do país de investirem em 59 empresas chinesas do setor de segurança e de defesa, né, tendo como pretexto o combate às ameaças que isso significaria para a segurança nacional dos Estados Unidos. Bom, a ordem executiva do Biden, né, além de mostrar aí o caráter cada vez mais reacionário, né, o governo Biden que vai tirando a máscara, né, se mostrando tão ou mais direitista
de um ponto de vista concreto, não de palavras, do que o próprio governo Trump, tem a ver, obviamente, com a crise, a enorme crise econômica, né, a disputa, os Estados Unidos aí, em uma situação de decadência geral do capitalismo, né, de crise muito intensa, defendendo aí os seus mesquinhos interesses dos grandes monopólios norte-americanos, custe a quem custar, né? Aí uma operação de briga, de intriga, né? No momento em que a crise capitalista se aprofunda por todos os lados, né? O capitalismo se mostra totalmente incapaz de apresentar aí uma alternativa diante da situação, né? E quando um dado importante nessa situação é justamente a situação em todo o mundo, né? Pela falta de... A gente vê aí que a crise ela não para, né? O mundo superou a marca de 3.700.000 mortos na Covid, né? Se mantém à frente aí, chegando perto aí, faltando pouco mais de 3.000 mortos para completar 600.000 mortos, um total de 600.000 mortos, os Estados Unidos, né? O Brasil segue oficialmente em segundo lugar, com os seus mais de 470.000 mortos, e em terceiro lugar a Índia, com 341.000 mortos, todos os números sabidamente subnotificados, né? Há uma divergência nesse momento se a Índia tem mais subnotificação do que o Brasil, ou vice-versa, né? Mas o fato é que, nem de longe, a gente tem aí uma situação em que a crise ela vai se atenuando e, por isso, se intensifica a guerra comercial e as ameaças, inclusive, de enfrentamento militar, com muitas provocações do governo norte-americano contra as potências regionais, né? Não tem essa de que há muita conversa de que a China estaria para superar os Estados Unidos ou chegar mesmo a uma situação de competir, o que nem de longe corresponde aí à realidade. Agradecer aqui ao meu amigo Marlon Silva, né, amigo aqui do nosso canal, que mandou aí o seu superchat, a sua contribuição para fortalecer aqui a Causa Operária TV. Bom, e eu vou encerrando, convidando vocês também para estarem conosco no domingo. Domingo tem resumo da semana, né? Vamos ver se a gente já traz aqui as primeiras notícias da reunião nacional da direção do Partido da Causa Operária. A gente fica por aqui, nessa semana que foi uma semana de luta, de importantes resoluções, depois do ato do último sábado. Nós tivemos aí, no dia 2, a reunião da Coordenação Nacional das Frentes, né, que convocou a 4ª Plenária Nacional dos Movimentos de Luta, que acontece no próximo dia 10, nós vamos divulgar e acompanhar aqui, mas já convocou para o dia 29, né, no dia 19, me desculpem, todos nas ruas, né, por vacina para todos, por auxílio emergencial de verdade e por fora Bolsonaro, né? E nós vamos ficando por aqui, porque o final de semana vai ser de intensos debates, mas também de atividade dos comitês de mobilização, para ir preparando essa necessária mobilização que precisa ser feita nas fábricas, locais de trabalho, bairros operários, né, que deve ser encampada aí pela CUT, pelos sindicatos, nós vamos defender isso aí na plenária nacional. Os movimentos precisam convocar o ex-presidente Lula, convidá-lo a comparecer, né, a se somar a essa luta da população explorada contra os golpistas que querem impedir uma vitória eleitoral do povo e querem impedir, principalmente nesse momento aqui, uma vitória nas ruas, né, condição necessária, inclusive, para que a população, o povo trabalhador e seu candidato possam ter uma vitória eleitoral também. Então não perca, domingo a gente volta com mais notícias sobre o país, acompanhando aí as eleições no Peru, que domingo tem aí o seu segundo turno. Um forte abraço, um final de semana de luta a todos, muito obrigado pela companhia dos meus amigos internautas, e a gente volta domingo com o resumo da semana às 20h30 aqui nesse canal. Um abraço.